Todo dia um vídeo novo para você, então se inscreva. Olá, amigos do LAC Concursos. Estamos aqui para mais uma aula de atualidades com o professor Marcelo. Prazer revê-los. E agora, como combinado, vocês se lembram, na última aula, eu fiz questão da gente dar uma introdução, mas pegando um assunto específico que foi o caso da Ucrânia, que espero que a gente tenha dissecado para todo mundo entender o que está se passando, as questões que envolvem o separatismo de parte da Ucrânia, a parte pró-Rússia, certo? E agora nós podemos começar efetivamente a retrospectiva 2014. Lembrando o seguinte, pessoal, é claro que fomos buscar em jornais, sites, revistas, os assuntos relevantes que podem ter mexido com a opinião pública, claro, certo? E que foram destaque nos meios de comunicação. Então não existe aqui nessa retrospectiva um cronograma de agora a gente vai fazer tipo assim, janeiro, fevereiro. Eu estou sinceramente falando aqui, pegando um certo espaço de tempo, eu vou tentar, vamos dizer assim, administrar o tempo para também não tornar uma aula muito longa, muito maçante, fazer essa retrospectiva e sempre estar retomando a partir do assunto onde a gente parar, onde a gente encerrar a aula de hoje. Então não vai ser por bimestre, por mês, certo? A gente vai procurar abordar todos os temas, sempre retomando a partir do último, tá? Lembrando que alguns temas, pessoal, como a questão da Copa do Mundo, certo? Como os 50 anos da ditadura do regime militar, a gente fará numa aula à parte. Aí vai ser um assunto mais específico, certo? Até eu tinha combinado com o professor Luiz Antônio, a gente faz numa aula à parte porque é um assunto que envolve mais coisas, muitas informações. Tá certo? Beleza? Então, vamos começar, vamos lá. Pessoal, o primeiro assunto, janeiro, né, começando, cara, isso aqui mexeu no começo do ano com muita gente, certo? Com muita coisa, que foi a questão dos assassinatos no presídio lá de Pedrinhas, lá no Maranhão, certo? Todo mundo se lembra, a comunidade tanto brasileira, certo? O país inteiro, como a comunidade internacional, ficou extremamente chocada com a série de assassinatos que estavam ocorrendo no presídio lá no Maranhão. Na verdade, pessoal, e é claro também que eu não coloquei aqui nenhuma imagem chocante, por favor, isso aí, se a turma quiser buscar, fique à vontade, eu não ia fazer isso, nem vídeo, esse tipo de coisa. Na verdade, esses homicídios eles já vinham ocorrendo desde o ano passado, só que eles atingiram uma escala insuportável, principalmente a partir do momento que foram divulgadas as imagens daqueles rapazes degolados com a cabeça em cima do corpo, certo? Então, o que acontecia é que você tinha uma facção dentro dos presídios do Maranhão, certo? Já existe até uma célula do PCC, tem o PCC e o bonde dos 40, certo? Lá dentro, e as questões das visitas, certo? As esposas, namoradas de presos tinham que, certo, dormir, quer dizer, fazer sexo com os líderes da facção para poder ter o direito de ver o parente lá dentro, quer dizer, uma coisa muito ruim e que acabou gerando uma repercussão muito grande, tanto no Brasil como fora do Brasil, tá? Porque esses assassinatos ocorreram, aqui foi mais um caso, certo, que um rapaz de 19 anos que foi assassinado lá dentro, e esses eventos aqui acabaram gerando aquela superlotação, certo, do presídio, a situação deles lá. Isso acabou gerando uma representação do Ministério Público Federal, né, no sentido de pedir a intervenção federal no estado do Maranhão. Então, a gente correu o risco de ter, eu pessoalmente, eu juro para vocês, em toda a minha vida, já estou bem adiantadinho, né, então pelo menos desde que eu me entendo por gente assim, eu não me lembro de uma intervenção federal para valer no Estado brasileiro. Eu, pelo menos agora, não estou me lembrando. Então, a governadora Rosiana Sarney correu o risco de sofrer uma intervenção, de ser nomeado interventor para resolver essa questão no Maranhão, uma vez que o Estado parecia que estava com a situação fora de controle. Então, o Ministério Público Federal cogitou fazer o pedido de intervenção. Aí houve toda uma mobilização da Secretaria
de Direitos Humanos da Presidência da República, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional, para visitar o local, ver o que deveria ser feito, o que poderia ser feito, quais eram as atitudes que deveriam ser tomadas para que se evitasse o pior, não fosse necessário chegar a uma situação tão drástica quanto decretar a intervenção federal no Estado. Mas isso foi aventado. E a outra coisa foi a questão de a gente ser denunciado na Organização dos Estados Americanos, né, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, cobrando da gente uma posição para acabar com esse verdadeiro massacre que estava ocorrendo dentro dos presos na penitenciária. Então houve uma cobrança externa, certo, sobre o governo brasileiro, sobre o governo do Maranhão, no sentido de solucionar esse problema. Então a gente começou o ano com esse assunto aqui, tendo muito destaque na mídia. Inclusive, vocês me perdoem até porque só a questão dos programas apelativos, né, que mostrando você torcer a televisão sai sangue. Então, se você pegar as imagens, elas são extremamente chocantes, certo? São imagens, sei lá, como é que eu vou dizer, terríveis, né? Tipo de filme de terror do que estava acontecendo lá dentro. Então, esse aqui foi um primeiro assunto que dominou o noticiário logo no começo do ano, tá? Depois, aí veio a exigência, né, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, 62 assassinatos, decapitações e esquartejamentos. Aí depois, o que tomou o noticiário foi o rolezinho. O rolezinho, certo? Puxa, isso aí começou a pipocar nas redes sociais, certo? Os debates sobre o assunto. Só que aqui a gente vai fazer um histórico, pessoal, e que é justamente para a gente aprofundar o tema, certo? E ter a visão bem clara da coisa. Inclusive, eu coloquei isso aqui, que é bom lembrar, Mamonas Assassinas, todo mundo se lembra? Moçada, o rolezinho já estava lá. Todo mundo se lembra que essa aqui é aquela música, eu não me lembro do ritmo dela, mas essa parte aqui eu lembro, aquela quanta gente, quanta alegria, a minha felicidade é um quê diário nas casas Bahia. Então era o refrão da música. Você percebe que numa das estrofes aqui, ó, esse tal Shop Sentes é muito legalzinho para levar as namoradas e dar os rolezinhos. Quer dizer, pô, o rolezinho tá aí. O significado do rolezinho, o que é? Dar um rolê. Pô, vamos sair, vamos nos divertir, pô. O significado do rolezinho é esse, certo? Só que aí ele, vamos dizer assim, foi adotada uma outra conotação, de certa maneira, para ele. Por quê? Porque teve isso aqui, ó. Primeiro, vamos tentar fazer aqui a remissão para tentar explicar o processo, que é o seguinte. Pessoal, muito bem. Eu gosto muito de uma palavra para definir urbanização, certo? Que palavra que é essa? Processo. Eu gosto da palavra processo. Por que eu gosto da palavra processo? Porque urbanização, pessoal, é uma coisa que ocorre ao longo do tempo, tá? Que é mais ou menos assim. Se eu pegar aqui para vocês, perdão, eu vou deixar aqui mesmo, não vou botar o gráfico aqui, deixa eu trabalhar dessa maneira, que senão eu vou ter que ficar cortando toda hora, não é legal. Vamos lá. Pessoal, se eu perguntar para qualquer um dos meus concursandos aí qual é a data do descobrimento do Brasil, todo mundo vai falar 22 de abril de 1500, beleza. Se for a independência do Brasil, 7 de setembro de 1822, joia. Proclamação da República, 15 de novembro de 1889, muito bem. E aí existem outras datas, Lei Áurea, 13 de maio de 1888, tal, e por aí vai. Pessoal, se alguém um dia perguntar para você, fizesse uma pergunta assim, escuta, me diga em qual data o Brasil se tornou um país urbanizado, o que você responderia? O que você responderia? Nada. Você viraria para essa pessoa e diria, olha, você vai me desculpar, mas eu acho que a pergunta que você me fez é equivocada. A pergunta é equivocada por quê? Porque não existe essa data. Como é que uma pessoa vai saber em que dia, pela primeira vez, a população urbana do Brasil superou a população rural? É muito difícil uma pessoa saber isso.
certo? Então, o que acontece? O que acontece é que nós temos a coleta de dados da população brasileira, de todo o quadro socioeconômico brasileiro, a cada 10 anos com o censo, certo? Muito bem. Então, no censo de 1960, a coisa era mais ou menos 54 a 46. 54% da população era rural, 46% da população era urbana. Então, a maioria da população era rural. Já no censo de 1970, a coisa era mais ou menos 52, 53 a 48, 47. Só que aí era 52, 53 população urbana, 48, 47% população rural. Então, a maioria era urbana. Isso significa que, em algum momento, entre 1960 e 1970, em algum momento, pela primeira vez a população urbana brasileira superou a população rural. Então aí eu posso dizer que o Brasil se tornou um país urbanizado, sendo que esse patamar hoje está em mais ou menos 85 a 15, 86 a 14. Certo? 85, 86% urbana, certo? 15, 14% rural. O patamar é mais ou menos esse. Certo? Então o Brasil se tornou um país bem urbanizado, muito bem. Só que isso é um processo, eu não tenho a data. Eu posso dizer é que em algum momento, entre os anos 1960 e 1970, pela primeira vez a população urbana do Brasil ultrapassou a população rural. Ponto. Certo? Eu tenho que interpretar dessa maneira. Então é um processo que ocorre ao longo do tempo e que tem no êxodo rural o movimento migratório que caracteriza o processo. Certo? E aí todo mundo se lembra que por que as pessoas migram? As pessoas migram, moçada, basicamente por dois motivos. Quais são? As pessoas migram porque ou tem alguma coisa empurrando elas para fora de onde elas estão, que são os fatores repulsivos, ou tem alguma coisa atraindo elas fora de onde elas estão, que são os fatores atrativos. O que eu poderia colocar para o êxodo rural? Para o êxodo rural como repulsivo? A mecanização agrícola, a concentração fundiária, eu poderia colocar fatores naturais como a seca no Nordeste e a pior qualidade de vida. O que eu poderia colocar como atrativo nos centros urbanos? A melhor qualidade de vida, a melhor infraestrutura, a oportunidade de emprego, de trabalho, isso é atrativo. Então o êxodo rural é um movimento migratório que caracteriza o processo de urbanização. Lembrando também uma coisa, numa relação de causa e efeito, não é urbanização que provoca a industrialização. Não, a industrialização acelera a urbanização. Ela tende a fazer isso, certo? Muito bem. Isso posto, o Brasil se tornou um país urbanizado, é um país urbanizado, beleza. Só que nós temos um adjetivo para a nossa urbanização. Que adjetivo é esse? A nossa urbanização é uma urbanização recente, ocorreu de forma acelerada, mas ela é anômala. O que significa o anômalo? O que significa anomalia? Ah, Marcelo, é uma coisa que saiu fora do padrão. É uma coisa que não seguiu o padrão. Certo? Beleza? Ela está fora do normal, certo? É um defeito, que nem anomalia genética. É um problema na formação do feto. Algo que saiu fora do padrão. Tá? A urbanização anômala é tida como uma urbanização que não foi planejada, que ocorreu de forma, vamos dizer assim, descontrolada, tá? Típica de países subdesenvolvidos. E aí o que acontece? O que acontece é o seguinte, eu vou fazer a seguinte pergunta para vocês, por favor, moçada, vocês vão ver que eu vou chegar no tema. Eu vou fazer a seguinte pergunta para vocês, que é assim, o que vale mais, um carro zero ou um carro usado? Certo? Eu estou tirando aquela coisa de colecionador, carro antigo, um carro zero ou um carro usado? Você vai falar para mim, Marcelo, é o carro zero. Por quê? A resposta é óbvia, porque ele não foi usado. Ele não foi usado. Certo? Isso é tranquilo. Você pode ficar pé da vida, mas você vai entrar no carro, vai sair da concessionária, vai dar uma volta na quadra. Se você voltar lá falando que quer trocar o carro por outro, o cara vai te pagar 10 a 15% a menos. Você vai falar, pô, mas foi uma volta na quadra. Não interessa. Você sentou no banco, você trocou marcha, você ligou o som. Certo? Você usou, está usado. Saiu da concessionária, é usado. Certo? Pode ser usado novo, sei lá, mas é usado. Tá claro? Então esse princípio é básico, entendeu? Só que aí você percebe que nós temos uma anomalia, e eu vou fazer uma comparação. Pessoal, todos nós sabemos, eu vou pegar aqui um país de industrialização clássica, certo? Que tem um processo de urbanização mais antigo que o nosso, que é uma referência, às vezes, os Estados Unidos da América, tá? Muito bem. Se você pega os Estados Unidos,
E nós temos muito contato com a cultura americana, claro, porque eles passam isso pra gente, a gente absorve isso mesmo, e eu não tenho nada contra. Assisto muito NBA, futebol americano, beisebol, hockey, eu gosto, música americana, literatura, tem muita coisa boa, certo? Muita mesmo. Mas, se você analisa o modelo americano, que vem pra gente no cinema, o estereótipo, certo? Você percebe que o sonho do americano classe média é morar numa casa, geralmente o que você vê nos filmes, que tem um gramado na frente bonito, certo? Beleza? Aquele negocinho de botar carta lá na frente com a bandeirinha, certo? Aquele lugar de botar carta com a bandeirinha, certo? Maravilha. E o que aqui do lado da casa com a tabela de basquete em cima? A garagem, para guardar o carro, certo? Quando você vê uma residência dessas americanas, certo? Uma típica residência americana, você tem a ideia de que aquele bairro, aquele local onde as pessoas vivem ali, tipo, vou dar uma referência, Brad Pitt e Angelina Jolie em Senhor e Senhora Smith, eles têm uma casa maravilhosa, que eles arrebentam com a casa. Primeiro um tentando matar o outro, depois os dois tentando matar uns caras de preto que foram lá. A casa é linda, eles arrebentam com a casa. Se você assistiu o filme, ou se você se lembrou do que eu falei, essa casa de uma família de classe média americana, você acha que ela fica no centro da cidade? É no centro? Não, Marcelo, geralmente esses bairros que você encontra, essas casas, esses condomínios, às vezes, eles são localizados no subúrbio. Eles são afastados do centro. Você não vai querer provar para mim, por exemplo, que Beverly Hills é centro de Los Angeles, downtown, por exemplo. Não é, certo? Tá ok? Não é, geralmente estão localizadas no subúrbio, porque é uma área mais nova, certo? Ocupada há menos tempo, você tem mais espaço, então há uma valorização disso, tá? Beleza? Isso é muito tranquilo. Então você está seguindo a lógica do terreno mais antigo, certo? Do terreno mais novo, perdão, ocupado há menos tempo, tá? Da mesma maneira que bairros antigos de Nova York, principalmente do centro, no continente, não a ilha de Manhattan, que é um ponto meio fora da curva, porque tem todo o glamour da ilha, certo? Central Park, ONU, Empire State, etc. Se você pega bairros como Bronx, Brooklyn, Queens, Harlem, são mais antigos. Muitas vezes são mais desvalorizados que esse subúrbio, tá? Em alguns casos, você entendeu? Porque ali tudo é mais antigo. Então prevalece essa lógica. Agora, vamos chegar aqui no Brasil, vamos voltar para cá, certo? Olha só, presta atenção. Aqui no Brasil, por incrível que pareça, a nossa urbanização ela ocorreu de forma, já falei, recente e acelerada. O que aconteceu então? O que aconteceu é que cidades como a minha, Cuiabá, São Paulo, Rio de Janeiro, certo, experimentaram um processo de inchaço urbano, uma macrocefalia urbana muito intensa. Cresceram muito rápido, certo? E o poder público não conseguiu acompanhar. Certo? Não conseguiu, houve um descompasso no processo, certo? A urbanização ia assim, rápido, e saneamento básico, água tratada, cobertura de telefone, rede elétrica, asfaltamento ia como? Você entendeu? Então uma já está lá na frente e ainda está aqui. Há um descompasso, certo? Então, da maneira como aconteceu, num determinado momento parece que o poder público falou o quê? Vamos dizer assim, em todas as suas instâncias. Ele falou o seguinte, olha, está indo muito rápido e a gente não consegue acompanhar. Então, bem ou mal, esse centro aqui é mais antigo, mas está mais bem estruturado. Então, vamos começar daqui para a periferia. Então, você me perdoe, eu tenho a minha cidade aqui, mas se eu estiver falando com uma pessoa de São Paulo, por exemplo, conhece Higienópolis, certo? A Vila Madalena, tá? O Jardim Europa, o Morumbi e tal, eu não posso dizer que essas áreas são áreas periféricas de São Paulo, são áreas mais centrais de São Paulo. Ora, ali a infraestrutura é melhor. Você não tem problema para achar banco, padaria, restaurante, escola particular, escola de idiomas, academia de ginástica, certo? Banca de revista, lotérica. Você não tem problema para achar isso. Não tem. A infraestrutura está ali, certo? Beleza? Para quem pode pagar por ela. Tá ok? Agora, na periferia, a infraestrutura é precária. Certo? E obviamente que lá
Como a infraestrutura é precária, você não tem o atendimento das necessidades básicas do cidadão, as áreas tendem a ser mais baratas, você terá processo de invasões, ocupações de terrenos particulares e públicos, processos de grilagem, loteamentos clandestinos, ocupação de áreas de riscos na área mais periférica. Certo? Isso é um processo. Aconteceu aqui no Brasil. Então aí, por incrível que pareça, fica uma anomalia. Ou seja, você tem a área mais antiga, ocupada há mais tempo, que é o centro, ela vale mais. E a área mais nova, ocupada há menos tempo, ela vale menos. Tá? É um processo. Você entendeu? É claro que você vai falar para mim, Marcelo, mas no centro não tem espaço para botar as casas dos americanos. Então, para que botar casa? Bota um em cima do outro. Certo? Bota um em cima do outro, pô, verticaliza. Tá ok? Então nós temos uma verticalização acentuada no centro, porque ali a infraestrutura é melhor. Uma especulação imobiliária brutal acontece, ela ocorre. Os terrenos são supervalorizados. Certo? Se você pegar e vender um terreno de 15 por 40, vamos supor, numa área central, fala para mim que, vamos supor que a construtora pagou à vista pelo preço que ela fala que vale de mercado. Pelo que ela te pagou pelo terreno, vamos supor que você recebeu em dinheiro, você consegue comprar à vista um apartamento no prédio que vai subir? Nunca! Ele é muito mais caro. Então é aquela pessoa que vendeu o terreno, ou a casa que tinha um terreno, que quer que seja, ele morava ali, onde que ele vai encontrar um imóvel que ele vai conseguir comprar à vista? Numa área mais periférica. Então você tende a segregar espacialmente a população pela renda. Certo? Isso está dentro do nosso processo. Você periferiza a população de baixa renda. É claro que tem muita gente que, como tem aqui em Cuiabá, vai falar para mim que condomínios aqui, que eu tenho alguns nomes aqui em Cuiabá, como Alphaville, o Belvedere, o Florais Cuiabá, que tem aqui, mas esses condomínios são novos, são horizontais. Pois é, mas qual é a primeira coisa que o Alphaville te vende? É o terreno. Negativo, filho. A primeira coisa que o Alphaville te vende é segurança. Se não tiver aquele muro, sua mulher não muda para lá. Se não tiver um muro, ela não vai ao muro com a guarita, bater foto digital, revista. Tem que ter. Tem que ter para separar, uai. Você separa o espaço. Isso é muito claro. Muito claro. Certo? Você vai falar para mim que todos esses bairros lá dos Estados Unidos tem muro? Não. Uma parte não. Não é necessário. Claro que estou falando de um outro patamar. Mas aqui é a segregação. Você entendeu? Então existe essa periferização da população de baixa renda que é resultante do nosso processo de urbanização. São áreas de infraestrutura mais precária que valem menos, enquanto que as áreas mais centrais valem mais. Isso posto, olha o que acontece. Vamos lá. Pessoal, em dezembro do ano passado, um projeto dos vereadores Conte Lopes e Coronel Camilo, certo? Um projeto foi aprovado na Câmara de Vereadores de São Paulo, tá? É claro que depois o fenômeno se espalhou para todo o Brasil, é uma questão de propagação do fenômeno. Proíbe baile funk em vias públicas, certo? O projeto proibia baile funk em vias públicas, certo? Então, ruas. Você não pode mais fechar uma rua para fazer um baile funk, tá? Aí a Câmara Municipal de São Paulo, tá ok, estende os espaços privados de livre acesso ao público, postos, combustíveis, estacionamentos, qualquer outro espaço público ou privado que não seja regularizado, estruturado e devidamente autorizado pelo poder público municipal para esse tipo de evento, certo? Além disso, estabelecia multas, apreensão de equipamentos, certo? Muito bem. Pessoal, quer dizer, aqui eu estou dando um histórico do texto, do projeto e uma foto normal de como seria um baile funk, tá? Numa região periférica, principalmente periférica, é óbvio, certo? Muito bem. Pessoal, obviamente o que ocorre, e eu não vou colocar que não existe essa possibilidade, é uma associação, você está falando da parte periférica, baile funk, uma associação desse tipo de evento, com o quê? Criminalidade, prostituição, drogas, você entendeu? Violência, esse tipo de coisa. Briga de gangues e tal. Pessoal, não estou dizendo que não pode acontecer. Não estou dizendo, porque você está trabalhando com um fenômeno coletivo, um evento coletivo, milhares de pessoas estão ali, você não tem controle sobre tudo. Tá?
Muito bem. Mas isso não quer dizer que a maioria dos jovens que está ali é assim, que todos eles são assim, certo? Não. Veja bem, você mora numa área periférica, uma área carente de tudo, uma área que não tem infraestrutura, uma população de baixa renda, certo? E aí você vem e tira deles a única diversão que eles têm, certo? Que é um fenômeno cultural que se espalhou, a questão do baile funk, do funk, certo? Não vou se veio do rap, do rhythm and blues, do soul, certo? Não sei, mas se espalhou pelo Brasil inteiro. E agora você quer chegar e falar, não, você não pode mais ter acesso à diversão, a lazer, você não terá mais aquele baile de final de semana onde você ia para se divertir com os amigos, o que quer que seja. Não, está proibido. Pessoal, quer dizer, você vai tirar isso também da população mais pobre? Da população mais humilde, mais carente? Quer dizer que eles não podem mais se divertir? Eu sei que tem a questão da violência, moçada, mas eu estou falando pela minha cidade. Aqui tem um local chamado Praça Popular, entendeu? É o local, vamos dizer assim, glamuroso e tal. Gente, já saiu tiro lá, certo? Já saiu tiro, já saiu briga, copada, você entendeu? Já teve confusão lá, mas ninguém fala em fechar. Ninguém fala em fechar. Certo? Porque é um lugar bem frequentado, é o lugar dos bem-nascidos, dos bem-educados, etc e tal. Ali, ninguém fala em fechar. Certo? Tá ok? Beleza? Óbvio, com todo respeito. Eu sou flamenguista, tá? E quando o Flamengo ganhou o último título, agora estamos na lanterna, tá feio. Quando o Flamengo ganhou o último título em 2009, certo? Vocês se lembram que uma das cenas mais chocantes foi, ao invés da turma comemorar, o pessoal quebrando o pau lá no Leblon, certo? As torcidas organizadas se engalfinhando, Copacabana. Pô, é uma coisa sem sentido. E ali, pessoal, não é periferia. E ninguém fala em fechar a rua no Leblon, certo? Ou barzinho no Leblon, nada disso. Entendeu? Então, por que só lá? Por que só lá? Por que o projeto é direcionado para lá? Quer dizer, vamos fechar via pública para baile funk. Você entendeu? O pessoal rico não vai em baile funk. Sabe? Na periferia não vai. E você vai tirar a diversão dele, o lazer dele. Pessoal, obviamente, a partir do momento que você coloca dessa maneira, que você tem a proibição, o prefeito Fernando Haddad, ele não sancionou o projeto. Tá? Mas a partir do momento que você tem essa visão do que é isso, certo? É uma visão repressiva, que tem que ir lá, não pode ter. Gente, tem uma hora que os caras lá na periferia vão olhar a população mais pobre, mais humilde, e falar, então peraí, já que a gente não pode se divertir aqui, então vamos nos divertir no lugar deles. Nos lugares deles, ué. Deles quem? Ora, dos ricos. Certo? Se quiser assim, da burguesia. Alta, média ou baixa, o que quer que seja. Já que nós não podemos ter acesso, nós não podemos fazer nada aqui, está tudo proibido, não pode ter. Ué, então vamos ocupar o espaço deles. E é claro que isso vai incomodar. É claro que isso vai incomodar. Porque dentro do que é a sociedade brasileira, tem uma parcela da sociedade que não está acostumada a dividir espaço. Ela acha que aquilo ali é dela. Como se fosse uma coisa de direito divino, é hereditário, de nascença, que é meu espaço, me pertence, eu não tenho que dividir com você. Seu lugar não é aqui, você não pertence a esse lugar, você entendeu? Então aí o que vai acontecer? Ora, aqui, a turma programou o rolezinho, certo? No sábado aqui a PM reprimiu lá em Itaquera com gás lacrimogêneo, bala de borracha. Tá? Porque a ideia que foi colocada qual era? Pessoal, estão lá, certo? São facilmente distinguidos como? Principalmente pelo quê? Pela cor da pele, certo? E pela vestimenta. Não usa grife, certo? Não usa grife, certo? O tênis de marca, não tem o relógio bonito, não tem o iPhone. Você percebe facilmente quem é ele, quem é o elemento estranho. Agora você tem que entender que além de buscar lazer, que eles querem ter lazer, boa parte desse pessoal aí, que está na periferia, certo? Que em bairros mais afastados, eles têm agora uma ascensão social, eles são uma classe emergente. E essa classe emergente, ela quer o quê? Ela quer ser incluída no processo. Ela quer participar. Porque o sistema prometeu isso, moçada. O sistema promete que se você trabalhar honestamente, sol a sol, ganhar seu dinheiro, você vai poder usufruir das benesses que o sistema te dá. Certo? Você vai poder ter lazer, você vai poder passear, você vai poder consumir. Você quer um templo do consumo melhor do que um shopping, pô? Então esse pessoal quer ir lá, certo? Eles querem se divertir também, eles querem consumir, eles querem ter uma grife, uma roupa de grife, um tênis de marca, eles querem ser inclusos.
criminosos, certo? Na sociedade e no mercado de consumo. Então, o que aconteceu? Isso aí acabou desdobrando num movimento que envolveu várias capitais, certo? Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, aqui em Cuiabá teve, certo? O pessoal marcou o rolezinho para ir. Tornou-se uma coisa que cíclica, né, de abrangência nacional, porque estava dando justamente vazão a uma parcela da sociedade que historicamente era excluída e que agora está experimentando uma ascensão social, certo? E financeira. Está tendo um aumento no seu poder de compra. Então agora eles querem se sentir incluídos, certo? Então o fenômeno acabou gerando as mais variadas reações, tá? Aqui, ó, no JK Iguatemi, que é um shopping de elite, o pessoal conseguiu, ó, proibir, certo? E participante multado em 10 mil. Quer dizer, você está tolhido do seu direito de ir e vir. De uma certa maneira, moçada, a decisão judicial tolhe o direito constitucional de ir e vir do cidadão. Porque o shopping é um local que qualquer um pode frequentar, salvo o melhor juízo. A não ser que você coloque entrada, então, se é para selecionar. Agora, você vai selecionar o quê? Pela roupa? Pela cor da pele? Como é que vai ser? Quem pode e quem não pode entrar? Complicado, certo? Foram marcados nas redes sociais, aconteceram, chamou a atenção da mídia, certo? Aqui são vários casos dos rolezinhos. Agora, gerou as mais variadas reações. Nesse caso aqui, por quê? Porque tem um outro lado também que é inegável. A partir do momento que você convoca uma manifestação de massa, de um grupo, dificilmente você vai ter controle sobre todos os elementos desse grupo, certo? E eu também não vou deixar de dar razão, tá? Eu não vou querer aqui ficar só acendendo uma vela a Deus e não outra ao diabo, tem que acender para os dois. Eu não posso deixar de considerar que é a questão, a possibilidade da prática de delitos, certo? Tumulto, certo? Isso pode ter acontecido e aconteceu em alguns casos, certo? Porque você não vai ter o controle de toda aquela massa ali dentro. O problema é quando você generaliza que todo mundo que está ali é assim. Essa é a ideia também, certo? Se um é, todos são. Isso vai gerar um refluxo, uma reação contrária, nesse caso, muito intensa, tá? 82% dos paulistanos são contra rolezinhos, porque associaram eles ao quê? A tumulto, certo? Delito, crime. Então aí veio a opinião contrária. E os debates na internet, certo? Porque, por exemplo, no caso do Eldorado, os alunos da Faculdade de Economia e Administração da USP, eles fazem uma festa deles lá e ninguém importuna. O tratamento é diferenciado. É claro que os meninos estão falando aqui, os rapazes estão falando aqui, que eles marcam isso já há um bom tempo, eles vão lá, almoçam, consomem, mas de vez em quando, ele fala aqui, sobe em cima da mesa também. Eles gritam, cantam gritos de guerra da faculdade, mas ninguém mexe com eles. Então, tratamento diferenciado, porque é uma coisa diferenciada. Pode ser, mas você parte para esse princípio de tratamento desigual, não é bom, certo? E principalmente também quando começou algumas reações, certo? Incentivar esse tipo de manifestação e irresponsabilidade a criminosos se aproveitando para cometer delitos. É verdade, pode haver isso aqui, mas por que incentivar uma irresponsabilidade? Quer dizer, o cara não pode ter direito ao lazer? Ele não pode marcar um grupo para ir passear no shopping? Por que é uma irresponsabilidade? Ou então, no caso do Rodrigo Constantino, os participantes são selvagens que cospem na civilização, bárbaros incapazes de reconhecer a própria inferioridade, que morrem de inveja da civilização e querem causar transtorno. Porra, não reconhecem a própria inferioridade, você entendeu? O cara é inferior, ele tem que se acostumar com a sua condição, ali não é o lugar para ele. Certo? Ou claro que do outro lado, né, a aversão aos rolezinhos seria uma evidência de que a elite brasileira quer manter os de pele marrom confinados na senzala. Aí é a coisa também do outro lado, certo? Não precisa ser sociólogo para perceber que a molecada que marca esses encontros quer, acima de tudo, reafirmar sua existência, certo? Quer dizer, se colocar perante a sociedade como uma parte dela, tá? Então as reações foram as mais variadas possíveis, quer dizer, obviamente dos dois lados. Agora, foi um fenômeno que agitou o Brasil no começo do ano.
em janeiro, certo? Marcar o rolezinho, sair para o rolezinho e ganhou destaque na mídia. Só que aí você percebe que ele tem uma abrangência muito maior. Eu comecei a puxar lá da urbanização, tudo que ocorreu no nosso processo de organização do espaço urbano, da organização da nossa sociedade, da nossa cultura, que vem de um passado escravocrata e desembocou nisso aqui. Certo? É um fenômeno cultural, sociológico, certo? Econômico, beleza? Tudo bem? Então, rolezinho tranquilo. Cara, aqui eu não quero bater nisso de novo, isso aqui é rapidinho. Todo mundo se lembra que na retrospectiva de 2013 eu trabalhei a sucessão do Papa, a saída do Bento XVI e a entrada do Papa Francisco, certo? Não vou precisar falar disso de novo, mas em janeiro desse ano, o novo Papa, o Papa Francisco, deu mais uma demonstração de ele estar querendo mudar alguma coisa na igreja. E aí ele mexeu com um brasileiro. Todo mundo se lembra que Dom Odilo Scherer, durante o conclave de fevereiro de 2013, ele até chegou a ser cotado. Muitos aqui na mídia brasileira falavam isso, que ele poderia ser o novo Papa, ele tinha a possibilidade de ser eleito. Foi eleito Jorge Mário Bergoglio, que é argentino, é o Papa Francisco, certo? Mas o Dom Odilo permaneceu no Vaticano, claro, um cardeal influente, só que agora dançou, certo? O Papa exonerou ele, retirou ele, mas 3 cardeais, inclusive o Tarcísio Bertone, que tem uma influência muito grande na Cúria Romana, da direção do Banco do Vaticano, certo? Justamente para tentar, vamos dizer assim, sanar a instituição e fazer com que ela recupere credibilidade e não seja mais suspeita de lavar dinheiro, por exemplo, para a máfia, que não seja uma lavanderia, tá? Então foi um acontecimento do mês de janeiro, tá? Essa demissão, vamos dizer assim, essa retirada do cardeal brasileiro Dom Odilo Scherer da comissão que supervisiona o Banco do Vaticano. É mais uma das reformas do Papa Francisco. Então eu pesquei essa para vocês, porque tem a ver com a retrospectiva de 2013. Tá joia? Vamos lá. Cara, essa aqui é legal. Olha só. Perdão. Eu falei para vocês, na retrospectiva de 2013, uma das últimas coisas sobre o presidente José Mujica, né, Pepe Mujica do Uruguai, que legalizou a maconha. Então, maconha para uso recreativo, o cara pode plantar até tantos pés em casa, certo? Então, o usuário ele não será criminalizado. Então, o Uruguai teve uma abordagem diferente. Porque percebeu o quê? Percebeu que estava dando errado. Estava dando errado, a coisa não estava indo bem, então não estava surtindo o resultado esperado a política de repressão às drogas. Pessoal, há algum tempo atrás, foi lançada em São Paulo, a Operação Sufoco. Moçada, a Operação Sufoco foi uma abordagem totalmente diferente. A Operação Sufoco, ela queria fazer com que o usuário procurasse o tratamento através de dor e sofrimento. Moçada, pelo amor de Deus, é uma abordagem complicada. Dor e sofrimento. Quer dizer, fazer o cara procurar o tratamento através disso. Gente, meio complicado. Certo? Não deu certo, foi uma abordagem equivocada, tá? que não trouxe nenhum resultado efetivo. E aí, nesse caso, eu comecei a falar do Pepe Mujica, que foi a questão da maconha. Moçada, a maconha é uma droga relativamente leve, se a gente comparar. É até uma droga que, sei lá, deixa o cara mais... Ela é depressora, não sei o pessoal falar isso dela, certo? Crack é um problema muito mais sério. A dependência do crack é muito mais séria. As coisas que vem agora também, oxi, sei lá o quê, é muito mais sério. O cara é uma pedrinha, uma atrás da outra. O cara tem que consumir. Certo? O crack devasta com a vida do cara. Então, a abordagem tinha que ser diferente. Essa aí não tinha funcionado. Então aí veio a Operação Braços Abertos, que é uma novidade. Tá? Essa operação, ela ofereceu o quê? Ofereceu atendimento, certo? Aos usuários, ofereceu a oportunidade de um emprego, frequentar cursos, certo? Oferecer, se eu não me engano, uma remuneração de 15 reais por dia para o cara trabalhar, entendeu? Em oficinas, ele se capacitar. E
os resultados são extremamente positivos, moçada. Segundo o balanço feito pela Prefeitura de São Paulo, o consumo caiu em até 70%. Em até 70%. Certo? É uma outra abordagem muito melhor que a anterior. Muito melhor que a anterior. Falar que a pessoa tem que procurar tratamento baseado na dor e no sofrimento é uma coisa muito complicada. Então isso aqui está tendo um resultado muito mais efetivo, é uma mudança de concepção, até para quem mora em São Paulo. É claro que é um problema que você não vai consertar de uma hora para outra, mas você tem que tentar uma nova abordagem, certo? Principalmente quando você fica sabendo, por exemplo, olha, são mais de quase 5 mil abordagens, 776 atendimentos médicos, 457 encaminhamentos para serviços de saúde. As pessoas iniciaram um tratamento visando a desintoxicação, certo? 89% dos 386 participantes cadastrados têm conseguido manter frequência regular nas frentes de trabalho. Então você dá um emprego para o cara, dá uma função para o cara, uma ocupação para o cara. Ele é remunerado por isso e tenta gradativamente tirar o cara, tirar o elemento, a pessoa, certo? Desse meio. Então é uma nova forma de abordagem. Inclusive, moçada, poxa, o pessoal tem elogiado muito, porque você tem que tentar uma outra maneira, já que a antiga não deu certo, né? Moçada, isso aí já foi manchete até em jornais de fora daqui, do Canadá, certo, dos Estados Unidos. Então, boa parte do pessoal da mídia internacional que cobriu a operação, que tem acompanhado, acredita que é um caminho melhor. É um caminho. Todos os analistas que têm trabalhado, certo, fazendo a cobertura, pegando os dados do programa, que é um caminho melhor, que pode levar a um resultado melhor. Certo? Então, eu acredito que é uma coisa legal para ser trabalhada, porque envolve uma outra abordagem para o ser humano. Não uma abordagem repressiva, baseada na violência, certo? Um cara falou no sufoco, dor e sofrimento. Não, é uma coisa diferente. Então, que pode ter um resultado muito mais satisfatório do que aquela política puramente repressiva que a gente já adota. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho, do site lacconcurso.com.br. E aí, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo? Quer assistir muito mais aulas? Então acesse o nosso site, que nós temos diversas videoaulas, diversos cursos disponíveis. E eu garanto para você, o nosso site é o melhor custo-benefício do mercado. Nós temos cursos completíssimos a partir de R$30. E além disso, é o único site no Brasil especializado em concurso público que tem projeto pedagógico, que tem metodologia de ensino, uma metodologia essa altamente vencedora, que é o Personal Coach. Legal, meus amigos? Então, o convite está feito aí. Acesse nosso site, que eu tenho certeza que não irá se arrepender. Forte abraço. Clique like.